Espectadores da TVC Rio, leitores do jornal Tribuna da Imprensa Livre, com o apoio cultural da Faculdade Pinheiro Guimarães e da Cachaçaria Magnífica, estamos iniciando mais um programa Tribuna na TV. Hoje, mais uma vez, um programa especial. Temos a satisfação imensa de receber aqui nosso membro do Conselho Editorial do jornal, o historiador, pesquisador, uma das grandes figuras da cultura, os maiores pesquisadores do Brasil, presidente do Instituto Cultural Cravo Albim, Ricardo Cravo Albim. Ricardo, obrigado pela presença mais uma vez. Uma grande alegria, meu caro Basola. Você sabe que, até pelo nome, a Tribuna da Imprensa Livre, nós estamos aqui sempre a defender a liberdade de expressão. Né? Para nós é uma grande satisfação ter você primeiro conosco como colaborador, porque a gente sabe da importância que você tem no contexto, vamos dizer, artístico e cultural do país. Obrigado. O seu legado como presidente do MIS foi muito importante para nós, pesquisadores, e as gerações que vieram posteriormente. Mas, meu amigo, me fala uma coisa, nós estamos num período de carnaval. E é um período que é o período mais esperado pelo povo brasileiro. A gente passa com muitas adversidades nesse país, mas é um momento que a gente supera tudo e vai exorcizar todos os problemas. Uma coisa que está chamando a atenção é a mangueira. Até o doutor Ciro Darlan escreveu, você escreveu muito bem também. Fala um pouquinho sobre a sua opinião. Nosso Leandro Vieira veio com um carnaval aí, que para mim está lindo. Eu sou suspeito, porque eu já estive lá na diretoria alguns anos atrás. Mas fala para mim, como é que você está vendo essa polêmica, Ricardo? E eu também sou um pouco suspeito, aliás, muito suspeito, Claro. porque torço pela Mangueira desde que me tornei amigo de Cartola, cuja Maravilha. casa eu frequentava. Portanto, eu sou mangueirense juramentado. É claro que a gente vê nesse novo carnavalesco da Mangueira uma das mais radiosas figuras aparecidas dentro da armação geral, estética, histórica do próprio enredo de carnaval. Esse rapaz, o Leandro, já foi bicampeão, o que é Correto. muito raro, e agora traz um enredo absolutamente, eu não diria nem estimulante, é sim estimulante, mas é, além de estimulante, polêmico, Muito. porque mexe com todo um conjunto de fé, todo um conjunto de ícones, todo um conjunto de religiosidade, todo um conjunto de santos e formadores da Igreja Católica Apostólica Romana, o que não é, naturalmente, muito fácil. Mas eu entendo, acredite, Mazola, que pelo sentido de liberdade e de extrema simpatia do nosso cardeal Dom Orani Tempesta, Correto. de resto, integrante da Academia Carioca de Letras, como imortal, Perfeito. eu acho que o Dom Orani vai administrar, como está administrando, muito bem esta polêmica, Claro. que é a grande polêmica do Carnaval. Ricardo, tive agora a grata satisfação, através de amigos, e aí você me confirmou ainda agora, que você está sendo aclamado para vir candidato a presidente do PEN Clube do Brasil, uma das instituições mais reconhecidas e tradicionais do Brasil, né? Fala para mim que seria uma satisfação imensa a gente poder contar você à frente daquela instituição. É vero isso? Eu sequer deveria falar sobre isso porque ainda... Não, mas pelo amor de Deus. Ainda falta toda uma campanha, falta o voto, falta, enfim, todo um assentimento do corpo social que gravita em torno de quase 250 personalidades Claro. ligadas à letra, à liberdade da imprensa, à liberdade de expressão. É a única instituição dentro do Brasil que cuida da literatura e que cuida das letras e da pena, Sim. daí PEN Que é o Clube, símbolo, PEN, exatamente, claro, PEN Clube, claro. que é internacional. Correto. Portanto, é claro que é uma grande honra para mim. Continua E com sede na Praia do Flamengo? Continua. A sede foi doada ao PEN Clube por um grande benemérito. Aliás, devemos sempre louvar, meu caro Daniel Mazola, os beneméritos. Claro. Os que doam Exato. alguma coisa em benefício dos outros, Exato. sobretudo dos seus pares. O Cláudio de Souza, que foi imortal da Academia Brasileira de Letras, Perfeito. doou a sua casa linda na Praia do Flamengo, um duplex muito bonito, Claro. para a sede do PEN Clube. Isso não é pouco. Não. E nós pretendemos, sim, caso eleitos, homenagear sempre
os que merecem ser homenageados. São os baluartes, vamos dizer assim, da intelectualidade nacional, né? Muitos estão ali, a gente sabe disso. E seria uma grata satisfação contar com a sua presença ali para nós, para reverenciar, inclusive, o Brasil lá fora, porque o Brasil precisa de expoentes reconhecidos e entidades como o PEN Clube. Fala uma coisa para mim, chegou agora o momento dos blocos de rua. O carnaval de rua também é um carnaval mais ainda popular do que o da Marquês de Sapucaí. É verdade. Eu que acompanhei sempre o desenvolvimento, estudei sempre as ruas cariocas, daquele que é o maior folguedo, possivelmente do mundo, que é aquele que o Brasil acalenta e toma nos braços, que é o carnaval. Claro. Que todas as grandes cidades do Brasil celebram. Especialmente, como sabemos, duas delas despontam na linha de frente. Os carnavais luxuosos em termos de participação popular, não em termos de fantasias, de luxo literal, mas veementes, que são os carnavais da Bahia, do Recife e Olinda. Meu amigo, recentemente fez 25 anos da morte do maestro Antônio Brasileiro Jobim, Antônio Carlos Jobim. Fala da grande dificuldade de, primeiro, até hoje, digerir isso. Foi uma perda muito repentina naquele momento, quem lembra sabe. Ele foi internado nos Estados Unidos. Quanto faz falta o maestro Tom Jobim para o brasileiro? Ricardo, fala pra gente. Olha, o Tom Jobim foi, eu costumo dizer, Mazola, que houve duas grandes figuras referenciais dentro da música popular brasileira. Uma na primeira metade do século XX, que eu entendo ter sido Pixinguinha. Correto. A segunda, na segunda metade do século XX, a sequência da primeira, e que foi exatamente o nosso querido Antônio Carlos Jobim. Por quê? Porque Tom Jobim não apenas definiu esteticamente a bossa nova, ele próprio se fez o compositor popular brasileiro mais famoso no mundo inteiro, durante não apenas sua vida, mas também depois de sua morte. Certo. As músicas do Tom Jobim são mais celebradas do que as de qualquer outro compositor popular do Brasil. E mais, a Garota de Ipanema é hoje o retrato musical com que o mundo homenageia, quando quer citar o Brasil, quando quer homenagear um brasileiro chegado a um determinado momento, a um determinado local, a uma determinada sala ou teatro ou país, toca-se Garota de Ipanema. Anteriormente era apenas Aquarela do Aquarela Brasil, do Ari Barroso, do correto. mestre Ari Barroso. Mestre Ari Barroso. Mas hoje a Garota de Ipanema ainda prepondera mais do que o hino nacional para os estrangeiros do Brasil, que era Aquarela do Brasil. Não tenho dúvida disso. Portanto, a importância de Tom Jobim, meu caro Daniel Mazola, por isso tudo é absurdamente definida, definitiva e inamovível. Não tenho dúvida. E os parceiros, né? Vinícius de Moraes, João Gilberto, né? Uma constelação que ele teve, orbitaram em torno do maestro, né? É verdade. E você falou no primeiro deles, que foi, e que é uma pessoa celebrada por mim permanentemente, cujas saudades ainda são, acredite, intensas. Eu sou saudoso de Vinícius de Moraes. Não saudoso, mas fã de carteirinha, porque fui amigo de carteirinha do nosso querido Vinícius de Moraes. Ele não foi só o grande poeta lírico, não foi só o pai dos filhos da Bossa Nova, ele foi o maior compositor, letrista da música brasileira. Claro. Possivelmente desde todo sempre. Só se equipara a Vinícius de Moraes um Noel Rosa, que tinha uma outra estrutura técnica e diversos, um pouco, naturalmente, mais simplificados, mas não menos geniais. Mas o nosso Vinícius é o super poeta, não apenas da literatura lírica brasileira, mas o super poeta da Bossa Nova, elevando a Bossa Nova a um nível absolutamente superior em termos poéticos e literários. Tem muito folclore, não sei se é verdade. Além de poeta, a gente sabe, e engenheiro e diplomata, era muito mulherengo e gostava muito do uísque.
Era tudo isso mesmo, Ricardo, que você conviveu com ele, era um grande mulherengo, gostava daquilo tudo, é tudo isso que se fala dele? Não, sem dúvida. Mas você diz, era um grande mulherengo e era um grande bebedor. Tudo isso é verdade. Mas em termos, os termos da delicadeza que Vinícius de Moraes ostentava. Ele era uma pessoa de uma alma absolutamente... Sensibilidade inigualável, né? A sensibilidade, a alma, a pureza de Vinícius de Moraes. Disse, e muita gente sabe disso, que ele se casou várias vezes, Claro. 7, 8 8, vezes. 7 vezes. Mas você sabe como é que ele saía de casa? Ele deixava a mulher e deixava a casa e apenas saía com a sua escovinha de dente. Isso Sensacional. mostra a dimensão humana Sem dúvida. de Vinícius de Moraes, que sim, casou-se muitas vezes. E que sim, bebia muito esquinho. Só que, certa vez, ele chegou aqui, na minha casa, isso nos anos 70, ele morreu em 1980. 80. Exatamente em 80, não é? E ele chegava depois de meia-noite, mas avisava, olha, Ricardo, não se intimide com esse horário, já tão noturno. Aí tirava do bolso, eu estou com a minha garrafinha de uísque. Não tinha como. Esse era Vinícius. Claro. Professor, já que você falou desses gênios, o Museu da Imagem e do Som, você até antecipou para mim algumas coisas em relação a um artigo que você está escrevendo, e tem te incomodado o tempo em que essa obra está transcorrendo. Parece que está havendo um certo descaso. Falo porque você foi um dos grandes condutores daquilo, que deixou o maior legado, o trabalho mais importante, os mais importantes da cultura nacional, foi o que você desenvolveu ali. Fala da tristeza, dessa demora da obra. Eu costumo chamar, meu caro Mazola, o Museu da Imagem do Som de meu filho mais querido. De fato, eu me dediquei a dar-lhe todo o temperamento, todo o caráter, dar-lhe toda a notoriedade no país inteiro, criando uma coisa que foi um grande achado para o Museu da Imagem do Som. A gravação, que ninguém fazia naquela Perfeito, altura, claro. gravação para a posteridade. O nome posteridade abriu todo um requisito de celebração e de desejo das pessoas gravarem para a celebridade. Não havia uma pessoa importante nesse país que não quisesse gravar-se para a posteridade. Portanto, o museu me é muito querido desde sempre. Eu fico muito intimidado, primeiro com essa obra de Copacabana, que eu acho uma obra inconveniente, por várias razões. Inclusive porque o prédio me parece muito feio. Arquitetonicamente não... A estrutura, a linha de Da desenho. Avenida Atlântica. Exatamente, da Avenida A harmonia dos prédios você acha que Exatamente. interrompe, né? E segundo, porque foi entregue a um arquiteto americano, não se sabe porquê, ao lado do prédio, onde era a tal boate das meninas. Correto. Enfim, está o escritório de Oscar Niemeyer, Verdade. o Oscar vivo ainda. Verdade. Em resumo, tudo isso me deixou um tanto abespinhado. Mas o pior é que é um museu virtual e todo o acervo do museu, que é preciosíssimo, jaz praticamente imobilizado num prédio antigo, Claro. casarão antigo, ao lado da Sala Cecília Meirelles, em pleno Largo da Um Lapa. lugar histórico. O que é que nós vemos, vez por outra, ou desgraçadamente, com muito mais frequência do que a gente gostaria e preferia ver? Correto. Incêndios dos velhos casarões. Então, eu fico com o coração na mão, como digo no meu artigo, que você vai transcrever, fico com o coração na mão, a cada dia rezando para que aquele acervo fique intocado e longe de labaredas que vão destruir um legado sem paralelos dentro da museologia no Rio de Janeiro. Realmente é triste, mas é bom também alertar os nossos leitores e espectadores da TVC que aqui no Instituto Cultural Cravo Albim vocês podem desfrutar de todo esse legado também um pouco, que veio para cá um pouco dessa herança, não veio, Cravo? Fala pra gente um pouco disso. Você aqui no Instituto Cultural Cravo Albim, que nós estamos aqui agora, e esse trabalho todo que você desenvolveu no MIS, de alguma forma, essa expertise veio para cá? Veio só a expertise, não veio um único.
disco do Museu da Imagem. Não, isso eu sei. É claro. Mas o teu Mas a arquivo expertise- memorial. Exato. Sim, mais que expertise, meu caro Daniel Mazola, veio aquilo que sempre me incendeia, que é a paixão. Claro. Eu sou um sujeito que funciona à base do fogo da paixão. Seu dínamo é a paixão. É a paixão. É o amor, né? Portanto, é claro que eu coloquei a paixão no Museu da Imagem, só que ali eu tinha 25 anos. Perfeito. Agora é uma paixão outonissa que eu emprego para o nosso Instituto Cravo Albim aqui da URCA. Mas as doações que a gente recebe aqui são comovedoras. Eu não sei como agradecer a Perfeito. dezenas e dezenas de colecionadores, gente de boas intenções, que chegam com acervos imensos ou pequenos acervos a doar ao Instituto Cravo Albim. Por quê? Não, isso é o Porque reconhecimento do confiam. teu trabalho, confiança, a certeza que você vai zelar, vai cuidar com muito carinho do espólio, do mobiliário, de tudo mais que eles estão doando verdade. aqui para o espaço, né? E isso é uma responsabilidade, convenha, Ah. que pesa muito. Isso é credibilidade, é o que você transparece para todos. Sim, a gente mas sabe para uma disso. pessoa que se julga e é uma pessoa de bem, Perfeito. uma pessoa honrada, honesta, Perfeito, perfeito. isso é uma responsabilidade gravíssima. Não tenha E dúvida. claro, é uma responsabilidade gravíssima, que me obriga, inclusive, a viver muito mais tempo do que eu imaginava. Convido a todos, hein? Venham aqui no Instituto para vocês terem esse prazer, é sensacional. Podem marcar a agenda área aqui com o pessoal aqui da Secretaria, não tem mistério. Podem olhar aqui, inclusive, que está passando aqui o endereço aqui no programa, dá uma olhadinha que a gente... E o telefone. E o telefone, a gente recomenda. Ricardo, você teve outro dia fazendo um belo artigo que a gente publicou em relação à nossa atriz Regina Duarte, que acabou de assumir a Secretaria da Cultura. E a gente tem que entender o seguinte, o Brasil precisa estar acima de qualquer disputa ideológica, de grupos, o que seja mais. Fala um pouquinho, tua posição a respeito da Regina no atual governo. Bom, eu não quero absolutamente me referir ao atual governo em termos de análise, até porque não cabe a mim, eu não Não é o gostaria de me papel, referir. não é o papel. Eu Claro. quero me referir, contudo, à possibilidade de esperar-se de um personagem que encantou o Brasil por 50 anos Sem dúvida. uma dignidade de ação. E por que não desejar a Regina Duarte a felicidade que pode ser possível desde que o presidente a libere convenientemente? Autonomia. Autonomia, tem que ter, porque senão ela não vai poder administrar. Correto. Mas eu acho que o desejar-se votos a Regina Duarte, eu fiz questão de desejar bons votos, nem poderia desejar maus votos. Lógico. O que me interessa é que as coisas no Brasil andem bem, independentemente de pessoas, até do presidente. Eu prefiro o Brasil a qualquer outro. Claro. Você, falando da Regina, você teve outro dia lá no Copacabana Palace na premiação teatral do teatro, né, da Sesgran Rio, que é uma premiação muito profícua. Inclusive, você valorizou, nós inclusive fomos homenageados, você foi um dos nossos homenageados ano passado e sabe da importância das premiações para a valorização da arte, das boas práticas artísticas, seja ela jornalística, o que seja, a valorização. E você teve com a Eva Vilma, que foi a grande homenageada da noite. Fala da importância da atriz Eva Vilma e desse prêmio pra gente. Não só da importância da Eva Vilma, mas sobretudo da importância do prêmio, sabe, Mazola? Porque existe atrás disso, sempre atrás das grandes coisas, há grandes homens. Correto. No caso da Sesgran Rio, atrás dele, movimentando, fomentando, jogando fogo, está um grande homem chamado Carlos Alberto Serpa. Perfeito. O Serpa criou o prêmio de teatro, mas não aquietou-se por aí. Ele criou a Orquestra Sinfônica do Sesgran Rio. Não. Ele fez 2 teatros, Mecena, onde tem viu? a Sesgran Rio instalada, que é no Rio Comprido. Ele fez música erudita nas escolas. Perfeito. Ele fez uma série de atitudes e de ações culturais que, eu costumo dizer, ele é um Ministério da Cultura. Claro. Mestre, você falou agora das aulas nas escolas, das aulas de música. É um negócio, fala pra gente da importância disso. Isso é muito importante, porque faz com que as pessoas mais jovens, no caso, estudantes do ensino médio, né, como nós dizíamos antigamente. Não, eu me lembro, desculpa a parte, no Malé Soares, período que eu tive lá, 3 ou 4 anos estudando no Malé Soares,
escola de música. Na época ainda tinha, não era Estefânia não, já tinha passado o período da Estefânia, mas ainda tinha escola de música. Tinha. Eu estudei no Colégio Pedro II Internato e também tínhamos aula, inclusive de canto orfeônico, que era a tradição de Heitor Villa-Lobos, anos antes. Coisa maravilhosa, hein? Claro, no campo do Vasco da Gama, sem né? dúvida. Só existia o Vasco da Gama. Isso foi muito importante para o país. Foi muito importante. Portanto, eu acho isso importante, que as pessoas se conscientizem que não existe apenas o rap ou o funk, nada Claro. contra. Não. O meu dicionário, Sem preconceito. né? O meu dicionário Crave Online não admite qualquer preconceito Não pode, estético não. em relação a qualquer gênero musical. Correto. Portanto, mas é importante que as pessoas Sim. saibam a grandeza Dimensão, né? e a diversidade da Sim. música brasileira. Correto. Meu amigo, são tantos assuntos palpitantes que a gente tem para tocar e a gente tem que voltar ao carnaval. Não tem jeito. Nós estamos no período de carnaval. Semana que vem faltam quantos dias para o carnaval? Faltam 3 dias para o carnaval. Nós estamos gravando aqui e vai ao ar, faltam 3 dias. Rio Antigo, te causa saudade. Até na Bahia, você é baiano, radicado no Rio de Janeiro, foi adotado na cidade maravilhosa, uma das figuras mais queridas aqui no Rio. Fala um pouco da diferença desses carnavais e como era antigamente. Eu gostaria de me referir e volto a um assunto que você abriu e que eu não concluí, sequer comentei, que é o grande fenômeno dos blocos tomando a cidade inteira. Às vezes tomando até demais a cidade inteira, necessitando o conjunto de blocos serem um tanto disciplinados pela autoridade pública, Claro. municipal, naturalmente. Claro. Mas é um fenômeno, porque só existia o carnaval das escolas de samba, o carnaval oficial e a banda de Ipanema solitária. Que saiu agora. De repente, a partir dos anos 80, 90, 10, 20, já nesse século, o carnaval de rua do Rio ficou absolutamente eletrizante, para dizer-se o mínimo. Igual ao carnaval de rua de Salvador, ao carnaval de rua do Recife, Olinda, e de tantas outras capitais que celebram a rua, né? Claro. Celebrasse a rua, como dizia minha querida amiga cronista Eneida, que foi da ABI, grande historiadora do carnaval. Sensacional. Celebrasse a rua é celebrar-se a verdade e a voz do povo. Perfeito, mestre. Outra coisa que está muito também hoje é o politicamente incorreto, tem esse patrulhamento das marchinhas. Como é que você vê isso? Porque isso tem um contexto histórico, né? Eu acho que a gente não tem que torcer o nariz para as coisas mais bonitas da nossa música que foram feitas lá atrás, as grandes marchinhas. Como é que você pensa sobre isso, Ricardo Albim? Eu vejo muito mal. Muito mal porque parece a mim que são pessoas que tentam descobrir pelo e cabelo na casca do ovo. As marchinhas e os tempos são os tempos que fixam determinados valores, inclusive estéticos ou não. Portanto, é importante respeitar-se o tempo. Como diria, e como sempre disse, aliás, Eneida, aquele tempo e o nosso tempo e o tempo futuro, todos eles em conjunto precisam ser respeitados e entendidos nas suas devidas épocas. Correto. Como é que você não pode cantar o teu cabelo não nega, alegando-se que é uma ofensa ao mulato? Isso é de uma tolice, é de uma má vontade, com alegria e com a liberdade. Correto. Com a liberdade. Meu amigo, vamos ter que falar de um outro assunto também, que é meio triste, mas não tem como não falar, até porque a memória, o brasileiro esquece rapidamente das coisas, a cada 5 anos esquece de tudo, né? Luiz Vieira faleceu, um dos grandes da época de ouro do rádio. Fala sobre Luiz Vieira, meu amigo. Eu falo sobre Luiz Vieira e falo sobre todos os grandes que estão se indo, especialmente aqueles que se fecharam com Luiz Vieira, que é a época gloriosa, a era do rádio, né? Antes dele morre Ângela Maria, um mito absoluto, maior de todas as cantoras do Brasil. Ângela Maria, bem lembrado, Ângela Maria. Portanto, eu estava lá, homenageamos Ângela Maria em São Paulo, celebrando-lhe o dia do aniversário, ela já faria quase 90 anos. O dia do aniversário da Ângela é o dia 13 de maio. Ou seja, o dia... Simbólico, né? Exatamente, é um dia simbólico, não é? Libertação dos caras. E a morte de Luiz Vieira me causou enorme consternação. Foi um amigo queridíssimo,
foi uma pessoa Conviveu muito com o Luiz Vieira, né? Muito. Luiz Vieira foi, inclusive, um líder na defesa dos direitos autorais dos Exato. compositores. Aquela briga com o ECAD, aquela história toda, né? Ele foi, inclusive, não apenas lutar pelos direitos dos seus colegas da ECAD, como também na Socimpro. Foi uma das lideranças Perfeito. da Socimpro, né? Perfeito. Portanto, faz muita falta e eu quero aqui nomeá-lo como o eterno menino passarinho. O eterno menino passarinho. Desculpa, por quê? Porque era a música mais famosa Ah, dele. o eterno menino passarinho. Sou foi a menino passarinho Tá. com vontade de voar. Maravilha. Meu amigo, estamos chegando infelizmente ao final. Eu queria que esse programa tivesse 2, 3 horas para a gente poder tocar. Nosso árbitro de vídeo já sinalizou aqui, o nosso Max Figueiredo. Eu queria que você nos desse a grata satisfação de dar um recado final para o nosso espectador, nosso leitor, lembrando que o Brasil tem que estar acima de tudo. A cultura nacional é muito rica. Fique à vontade, a palavra é sua, meu amigo. Não, eu gostaria, às vésperas do Carnaval, de reiterar aquilo que eu sempre reitero, inclusive em fóruns internacionais. Aliás, não preciso reiterar mais, porque os fóruns internacionais, graças a Deus, já reconhecem e tipificam a magia do Carnaval do Brasil, especialmente o absurdo em magnificência, em grandeza, em conjunto de artes integrada, que é o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Tivemos a grata satisfação hoje de entrevistar Ricardo Cosvalbin, esse bate-papo. E Carnaval chegou. Vamos com moderação. Obrigado pela participação, Ricardo. E, gente, até o próximo programa. Obrigado.